ele entendeu que em alguns momentos o árbitro estava invertendo o lance. Então, bater palma, como consta aqui na súmula, em tom irônico, dizendo contra tudo e contra todos, na visão da Procuradoria, configura uma infração disciplinar aqui a ele imputada, presidente. Posto isso, postula pelo acolhimento integral da denúncia. Obrigado. Obrigado, doutor Vinícius. Com a palavra a defesa. Muito obrigado. Novamente, boa tarde a todos. Obrigado ao Hugo por ter vindo. Pegou um super trânsito hoje a cidade está parada, está um caos. Fez questão de vir aqui em frente aos senhores para falar justamente que ele já tinha sido expulso anteriormente, não escondi isso de ninguém, mas que aprendeu com sua primeira expulsão e está mudando seu comportamento. Nesse caso, apesar, com todo respeito ao entendimento da Procuradoria, não houve qualquer afronta à arbitragem, no entendimento da defesa, que o bater palmas é algo normal para incentivar a equipe. Todos já assistiram um jogo de futebol, sub-15, incentivando seus jogadores para não desanimarem para o segundo tempo. O jogo já estava 2-0 para o Ibrachina, fora de casa. Então, os aplausos, apesar da arbitragem entender que é em direção à equipe de arbitragem, haviam atletas também na mesma localização. Então, o que o árbitro interpretou que era em direção ao árbitro, não era para os seus próprios atletas. O senhor Hugo, ele fala contra tudo, contra todos, que é uma expressão normal no meio do futebol. Em vídeos de bastidores dos clubes, é muito comum ouvir treinadores falando contra tudo, contra todos, mas não necessariamente no sentido de contra-arbitragem. Não há qualquer prova que esse contra tudo, contra todos tenha sido com a intenção de ofender a arbitragem. Pelo contrário, o senhor Hugo aqui me pareceu muito sereno, explicando todo o ocorrido, deixando muito claro que não foi em direção ao árbitro, mas sim para estimular seus atletas. O jogo já estava 2-0 para o Ibrachina, não havia qualquer motivo para o senhor Hugo estar exaltado, além da conta, com relação a uma marcação da arbitragem. Pode, obviamente, estar contrariado com uma decisão ou outra, mas isso é normal. Ele fala que não reclamou da arbitragem em nenhum momento e, de fato, não há nenhum relato que ele tenha reclamado contra a arbitragem ao longo do jogo inteiro. Depois ele vai falar com o árbitro ali, na súmula fala, ele é contido por seguranças, dá a entender que ele queria ir para cima do árbitro, não tem uma conversa amigável ali, queria entender o que tinha acontecido. Não fala nada para o árbitro ofensivo, caso tivesse falado, o árbitro teria relatado na súmula, fui ofendido, me xingou nesse momento. Não, me parece então que, de fato, a versão do senhor Hugo é verdadeira nesse caso. Então, em razão da baixa gravidade, a defesa pede pela absolvição do senhor Hugo, mas caso assim vossas excelências não entendam, que seja aplicada a pena mínima convertida para advertência. Muito obrigado. Obrigado, doutor Nardo. Com a palavra, doutor Rafael. Obrigado, presidente. Primeiro, eu queria agradecer a presença do senhor Hugo, sempre importantíssimo para esclarecer a situação. Aqui me parece que o árbitro exagera um pouco ali, principalmente na segunda parte do relato da súmula, no contido pelo segurança. Realmente, o que está descrito ali ocorreu, o próprio denunciado admite que teve as palmas ali, e depois foi conversar com o árbitro, mas saiu sem maiores problemas. Presidente, o que me chama a atenção é que, apesar da frase que ele mesmo disse, que ocorreu, o árbitro está muito longe. Então, talvez o quarto árbitro tenha escutado, mas acredito que ele tenha ali, por causa das palmas, tenha se sentido desrespeitado. Levando tudo isso em consideração, por se tratar de uma competição sub-15, só com atletas amadores, e a presença do senhor Hugo, eu vou acolher a defesa, eu vou votar pela pena mínima convertida em advertência nesse caso específico, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, doutor Felipe. Acompanho o relator, presidente. Também vou votar pela advertência. Obrigado. Doutor Breno.
Senhor presidente, cumprimentando em vossa pessoa, todo o tribunal e também o doutor Vinícius nessa primeira manifestação e todos aqueles presentes, acompanho integralmente o relator. Perfeito. Eu também vou acompanhar o voto do relator. Então, por unanimidade, uma advertência ao senhor Hugo. Agradecendo mais uma vez a presença do senhor Hugo aqui no tribunal. Sete, 9h30. Está votado? Só uma observação aqui, eu só me atentei agora, mas depois eu corrijo em várias declarações, ele é reincidente, que na certidão de antecedente, mas depois eu apresento em várias declaração. Tá. Deve ter sido no meio do 18 a 10, 18, 21. Ele falou realmente que nesse. Então, agora eu passo a palavra ao doutor Felipe, relator do processo 796 de 2022. Doutor Felipe, com a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Partida Grêmio Osasco, Audax Esporte Clube contra Esporte Clube União Suzano, Paulista Sub-17, em que são denunciados a agremiação, o ECOS, como incurso no artigo 191, inciso 1 do CBJD, o senhor José Eduardo Oliveira Santos, também do ECOS, como incurso no artigo 258 e 243C do CBJD. Consta da denúncia que o senhor João Eduardo Oliveira Santos, da equipe do ECOS, foi expulso com cartão vermelho direto por se dirigir ao árbitro de maneira assintosa e desrespeitosa com as seguintes palavras: vai tomar no cu seus filhos da puta, eu trabalhei pra estar aqui, vocês estão de sacanagem, vai se fuder, seus merdas do caralho, estão fudendo o jogo, não estão fazendo nada, porra. Após ter sido expulso, mesmo arremessou uma garrafa com água em minha direção, que passou próximo à minha cabeça e ainda veio em minha direção dizendo: eu vou te matar, seu filho da puta, vou arrebentar você, seu bosta. Mesmo precisou ser contido por jogadores reservas de sua equipe, inclusive sendo jogado ao chão para ser contido. Após esse momento, o senhor João Eduardo foi retirado do campo de jogo por um atleta reserva de sua equipe. Nesse sentido, é denunciado no artigo 258 e também no 243C. Também é denunciada a equipe do ECOS no artigo 191, inciso 1 do CBJD. Consta da denúncia do relatório, da súmula da partida, que a equipe denunciada atrasou em 1 minuto para a entrada do segundo tempo de jogo. É o relatório, presidente. Obrigado, doutor Felipe. Doutor, o seu nome é Marco Aurélio? Sim. Tá. O senhor tem alguma prova a produzir? Tenho o depoimento do senhor João Tá. e o testemunho do senhor Jurandir, que é auxiliar técnico do time. Perfeito. Vídeo, alguma coisa, o senhor não tem? Não tinha. Só salvar aqui o senhor. Vamos, então, primeiro ouvir o denunciado, o senhor João Eduardo. Por favor, senhor João. Senhor João, o senhor pode se sentar aqui, já entregou um documento. Senhor João, vou pedir que o senhor entregue o Gabriel. Obrigado. Vou pedir ao doutor Felipe que conduza o depoimento denunciado. Boa tarde, senhor João, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos. Conta pra gente aqui por que o senhor foi expulso, o que aconteceu no lance, porque é o que consta aqui do relatório do árbitro, o senhor xingou ele e também arremessou uma água em direção a ele. O que aconteceu? Explica pra gente.
Bom, só para contextualizar, doutor, até eu me assustei com o que ele escreveu nesta súmula aí, né? Eu não tenho histórico de expulsão e ele o quarto jogo dele que ele apitava no Paulista e, óbvio, não estava contente com as decisões dele, mas em momento algum eu me dirigi a ele. Em um momento do jogo, após a agressão do lateral adversário no meu atacante com um soco, e nada por ele feito, eu falei com o quarto árbitro, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Esta foi minha fala, e aí ele me ameaçou com a possível expulsão, e aí eu perguntei o que eles tinham contra a gente, já que era o quarto jogo que ele estava fazendo, né? E aí, em cima desse contexto, ele pegou e chamou o árbitro para me expulsar. Após a expulsão, aí eu chamei ele de covarde e atirei a garrafa no chão. E, inclusive, ele nem perto do banco ele veio. Então, seria impossível a garrafa passar, ao menos, perto dele, certo? Só para ficar claro, essas palavras aqui vão tomar no cu seus filhos da puta. Eu trabalhei pra estar aqui, vocês estão de sacanagem, vai se fuder, seus merdas do caralho, estão fudendo o jogo, não estão fazendo nada, porra. Isso o senhor não falou. Não falei. Também. E, inclusive, essa questão do matar, né? Isso é uma ameaça gravíssima. E não sei se os senhores conhecem o estádio, o banco das equipes fica muito próximo ao banco da arbitragem e do policiamento, né? Eu seria, além de idiota, qualquer outra coisa, né, que... Essa parte eu vou te matar, seu filho da puta, eu vou arrebentar você, seu bosta, também o senhor não falou. Não. E a água o senhor jogou, mas no chão. No chão. Entendi. Eu tô satisfeito, presidente. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Rafael. Boa tarde, senhor João, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Minha única dúvida é em relação ali, depois dessa discussão que teria acontecido, você foi em direção a ele, o que aconteceu? Não, doutor, que em momento algum ele veio próximo ao banco de reservas. Eu fiquei indignado com a expulsão, né? E o chamei de covarde. Perguntei por que eles estavam fazendo aquilo. Haja visto que a gente tem feito uma campanha excelente para o tamanho do nosso clube e eu estava me sentindo injustiçado naquele momento, sem contar que minha equipe foi a mais disciplinada na primeira, na segunda e está sendo na terceira fase. Nós não temos uma expulsão sequer. Eu sou treinador desde 2005, nunca tive sequer uma expulsão, tá certo? Não pretendo retornar a esse tribunal nessa condição que eu estou hoje, tá? Porque eu procuro pautar meu trabalho na ética e na disciplina. Mas como que você deixou o campo? Explica isso para mim. Depois que teve essa Deixei conversa com ele, muito bravo, essa questão mas de em momento jogadores algum eu cheguei terem perto da arbitragem. para te segurar. Não, o campo ele estava molhado porque lá no Audax eles molham o campo do lado do adversário no segundo tempo, entendeu? E por coincidência era o mesmo lado que eu estava no banco de reservas, tá? Que é o banco próximo do vestiário. Tá, mas E aí campo. eu escorreguei. Não tem nada a ver essa questão de ter deixado o campo nessa condição. Tanto que o policiamento nem se movimentou, não houve nada demais. Me retirei, eu ia para o vestiário, acabei não indo para o vestiário, fui para a arquibancada, saí pelo portão dos fundos, onde tinha também lá um policiamento. Perfeito. Satisfeito, presidente. Obrigado. Nada. Doutor Breno. Sem perguntas, presidente. Vou passar a palavra ao procurador. Doutor Vinícius. Sem perguntas, presidente. Obrigado. Perfeito. Doutor João, o senhor é treinador desde 2005. 2005. Isso. O senhor o senhor foi expulso alguma vez? Não. Não? Nesse tribunal o senhor Nesse nunca tribunal nunca. Tá. Já dirigi as mais diversas categorias, nas mais diversas competições da federação. Sub-15, 17, 20, profissional. Tá. E não tem um histórico de punições.
Essas palavras que ele coloca aqui, na verdade, elas foram dirigidas, se é, eu disse que não, mas as reclamações que o senhor fez foram com o quarto árbitro. Sim, mas sem esses palavrões, doutor. Tá. O senhor estava reclamando durante a partida com o quarto árbitro. Sim, não foram bastante reclamações. Foi principalmente nesse momento, né? Porque no meu entender tinha havido um pênalti anterior que ele não tinha marcado, e aí teve esse lance da agressão e aí eu falei para ele eu fiz assim, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo? E aí ele me ameaçou com a Esse o próprio árbitro? não, o quarto árbitro. O quarto árbitro. Ele estava Isso. É, e ele é que comunicou ele ele que comunicou. e relatou para ele que o senhor teria dito isso? Não, aí ele me expulsou de longe. Tá. Ele E não aí? foi em sua direção. Não, ele não veio. Tá. Ele não veio. Ele nem chegou próximo do banco. E aí o senhor foi expulso e o senhor reclamou? Reclamei. Tá, mas Da onde o senhor estava? da onde eu estava, da área técnica. Não. O senhor reclamou em direção a ele, não em direção ao quarto árbitro. Reclamei em direção a ele Tá. e o chamei de covarde. Isso eu falei, doutor. Chamei de covarde e arrebentei a garrafa ao chão, O senhor estava. onde eu estava. Na área técnica, inclusive, ainda dali naquele que o senhor momento. saiu? Dali que eu saí. Não, porque parece que aqui o senhor foi contido por jogadores, isso tudo não existiu. Não, óbvio, quando a gente é expulso, o banco levanta e tal, tem aquela coisa, aí calma, mas tudo na área técnica. Em momento algum, e inclusive a área técnica lá é bem grande, né? Diferente de alguns outros estádios. Quanto que acabou a... 1-0 para nós, o gol saiu depois O desse... senhor já estava expulso? Eu já estava expulso. Inclusive, aí depois ele deu um monte de cartão lá depois do gol. Mas terminou 1-0 para a sua equipe. 1-0 para nós. Tá bom. O senhor já ficou de fora de uma partida, o senhor já cumpriu o automático? Eu cumpri a automática. Já cumpriu. Cumpri. Foi a primeira rodada da terceira fase. Obrigado, senhor João. O senhor pode pegar o documento do senhor e aguardar no Por nada, eu que agradeço. fim da sala. Doutor, o senhor tem uma testemunha para... Por favor. Por favor, o senhor pode sentar. O senhor tem um documento aí? Já entreguei. Já entregou o documento? Sim. Sua graça é? Senhor Jurandir. Jurandir. Então eu vou pedir para o doutor Felipe. Senhor Jurandir, Boa tarde. só para esclarecer, o senhor é auxiliar do senhor Auxiliar João? do João. Conta pra gente o que aconteceu, então, no lance aqui em questão. Então, tudo isso que ele falou foi o que aconteceu. A gente estava reclamando do lances que tinham ocorrido durante a partida. O quarto árbitro veio, ameaçou a expulsão dele. No meio da confusão, o juiz veio e expulsou ele. Ele, nervoso, tacou a garrafa no chão. Ela espanou para os lados, né? Mas o juiz não estava nem perto. E o senhor lembra que o senhor João falou em direção ao juiz? A única coisa que ele chamou ele foi de covarde depois da expulsão. Palavras aqui vão tomar no cu seus filhos da puta. Não, ele não trabalhei pra tinha isso nem aqui. chegado a falar com o árbitro. O Nem- árbitro não tinha vindo Nem até ele, o banco. nem ninguém que estava envolvido na Não, confusão. não tinha ninguém. E essa questão aqui, depois teve essa confusão toda e os atletas seguraram ele pra... Teve um alvoroço, né? Porque foi expulso o treinador e tal. Mas não precisou agarrar ele pra segurar. Ele da área até que ele reclamou, jogou a garrafa no chão e se retirou pro portão do fundo. Isso aqui que ele teve que ser contido, inclusive foi jogado ao chão pra ser contido. Não, ele escorregou. Tava molhado o gramado. Não aconteceu isso aí, não. Tô satisfeito, presidente. Doutor Rafael. Sem perguntas, presidente. Doutor Breno. Doutor Vinícius. Seu Jurandir, bom, o senhor ratificou aqui as palavras do denunciado. Só gostaria de advertir o senhor, caso o senhor esteja convicto de que isso é verdade, e mantenha a posição perfeita. Caso contrário, tem infração disciplinar para quem fala algo que não condiz com a verdade. A súmula gosta de presunção relativa à veracidade. Tem relatos ali, bastante profundos, detalhados do árbitro.
O senhor mantém na íntegra o que o senhor disse? Mantenho. Foi feita alguma reclamação com relação ao árbitro? Só dessas jogadas que ele acabou citando aqui. Perante a federação, a Não. agremiação fez alguma reclamação Não. com relação ao árbitro? Satisfeito, presidente. Obrigado. Senhor Jurandir, antes da expulsão, o senhor disse que o treinador estava reclamando de algumas marcações do árbitro. Essas reclamações eram dirigidas ao quarto árbitro. No caso, o quarto árbitro, ele ouviu a gente, ele acha que teve esse lance que o menino agrediu o nosso atleta. Mas antes desse lance, Teve um pênalti que também o juiz não deu, só que o juiz nem ouviu, acho que nem ouviu, porque ele não o senhor veio. reclamou desse pênalti que não foi dado com o quarto árbitro. Não, a gente reclamou do lance. O quarto árbitro ouviu e veio falar. Aí é que ele disse que ia expulsar? Ele já estava ameaçando. Ele ameaçou nesse lance, depois ameaçou na agressão. Aí acabou que avisou o árbitro e ele expulsou. Ele já vinha avisando que ia expulsá-lo. Tá. E aí, quando houve a reclamação da agressão, é que ele veio, chamou o árbitro e aí ele foi expulso. Isso. Tá. E aí ele joga a garrafa no chão. No chão. Ele escorregou no chão molhado, a garrafa bateu no chão, espirrou para os lados. Tá, mas ela pega o quarto árbitro? Não. Também não. Nem o árbitro, nem o quarto árbitro. Não. Tá bom, senhor Jurandir. Muito obrigado. O senhor pode voltar lá para o seu lugar. Não esqueça de pegar o documento. Certo. Com a palavra, o doutor Vinícius. Presidente, dividindo aqui com relação às imputações feitas ao denunciado, primeiro aspecto que restou aqui em controvérsia é que, de fato, o denunciado chamou o árbitro de covarde e jogou a garrafa ao chão em tom de protesto, ao menos. Por outro lado, com relação à ameaça, a Procuradoria entende que a oitiva da testemunha e também o depoimento pessoal não tem um condão aqui de afastar a presunção relativa de veracidade da súmula, até porque as informações estão extremamente detalhadas. Sendo assim, eu entendo que de fato está configurada a ameaça e reitero a denúncia na íntegra, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Vinícius. Com a palavra, a defesa. Obrigado, nobres auditores, na Procuradoria. Bom, temos duas imputações, duas condutas. A primeira pelo 243C, que é a de ameaça, e a segunda pelo 258, pelo quebra da ética do jogo. Quanto à ameaça, conforme depoimento do denunciado e da testemunha, a conduta ela não se enquadra nessa situação no tipo de ameaça, porque ela tampouco proferiu qualquer ameaça ao árbitro, conforme ele próprio depôs. Não se enquadrando na conduta desta forma, né, não há como ser condenado. Ainda que se entenda, né, que houve alguma ameaça, temos que o senhor João é um profissional que tem um antecedente esportivo muito bom. Nos últimos 12 meses não sofreu qualquer penalidade. Desta forma, caso se entenda pela condenação, penalização do senhor João pelo 243C, que seja feita no montante mínimo, né, que seria a pena de R$100 e a suspensão de 30 dias. Quanto ao artigo 258, novamente, fazendo referência ao depoimento do senhor João e ao testemunho do senhor Jurandir, a conduta do senhor João não quebrou a ética do jogo, não proferiu qualquer ofensa ao árbitro, portanto, não se enquadrando a conduta no tipo do 258, não caberia sua condenação. Ainda que se entenda que a conduta do senhor João ultrapassou os limites, ainda que não tenha sido proferido qualquer ofensa, diante de toda a situação da pequena gravidade, foi uma cobrança ao árbitro pelas decisões do jogo, de que nada, não houve um ataque físico ou moral
ao árbitro, que seja convertida a pena de multa em advertência conforme o 258, parágrafo 1º, até tendo em vista, conforme já mencionado, os bons antecedentes desportivos do senhor João e a ausência de penalidade nos últimos 12 meses. Por último, por fim, né, subsidiariamente, essas alegações do 58, também, caso se entenda pela condenação, reiterando pelas atenuantes, que seja feita a penalização no montante mínimo, né, de uma partida de suspensão até porque ele já cumpriu a partida obrigatória, a penalização automática. Quanto ao 191, senhores... Eu vou passar primeiro a palavra para a Procuradoria a respeito do 191, para alguma manifestação, depois eu passo a palavra para o senhor. Doutor Vinícius. Em relação ao 91, reitero os termos da denúncia, presidente, ressaltando apenas que a equipe do Ecos é reincidente. Perfeito. Obrigado. Agora sim, doutor, com relação... Obrigado, nobre presidente. Desculpe aqui. Conforme ao 91, no retorno ao segundo tempo, efetivamente houve um atraso de 1 minuto, mas foi um atraso mínimo, né? Quanto a isso, não houve qualquer interferência deste atraso na continuidade do jogo. O segundo tempo iniciou no seu horário normal. Não houve interferência, inclusive, ou danos à equipe adversária, à programação do campeonato ou a meios de comunicação, até porque o jogo não fora transmitido. Desta forma, né, tendo a conduta tendo sido apenas de 1 minuto o atraso, não tendo interferido no jogo, na continuidade do jogo e sem danos ou prejuízos à demais equipe, ao campeonato e a terceiros, no caso, meios de comunicação, requer-se pela substituição da pena de multa em advertência. Caso assim não se entenda subsidiariamente, pleiteia-se pela que seja a penalização no montante mínimo de R$100, utilizando-se, por analogia, da mesma dosimetria do artigo agora me fugiu, está lá, o 206, desculpe, 206 do artigo, que trata de que de R$100 por minuto, né? Desta forma, aplicando essa dosimetria, a gente chega no montante mínimo, foi apenas 1 minuto. Perfeito. Então tá bom, doutor. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao relator, doutor Felipe. Obrigado, presidente. Com relação ao 243C, eu discordo um pouco da visão da Procuradoria. A gente tem aqui, aliás, primeiramente agradecer ao senhor João por ter prestado seu depoimento, aqui também ao senhor Jurandir. Eu discordo um pouco da visão da Procuradoria de que as provas sejam robustas em relação a isso. Na verdade, o que a gente tem é basicamente o relato da súmula, que é contrário ao que foi dito aqui na oitiva tanto do senhor João quanto do senhor Jurandir. O que a gente tem, na verdade, é uma versão, que é a versão que está na súmula, e a versão aqui que foi exposta para a gente. Tendo em vista que a penalidade já mínima do 243C ela já é bem grave, ela envolve multa de, no mínimo, R$100 mais uma suspensão de 30 dias, que é uma penalidade bem, bem grave. Então, nesse sentido, eu acho que as provas para uma eventual condenação elas deveriam ser mais robustas. Então, no 243C eu vou votar pela absolvição. Já no 258, eu julgo que as condutas do senhor João foram, sim, bastante gravosas. Inclusive, ele aqui admitiu que chamou o treinador de covarde, o que para mim é uma clara ofensa, além de ter arremessado a garrafa no chão, que mesmo não tendo pegado, ela podia eventualmente ter quicado, enfim, ter machucado alguém assim, e não é uma conduta esperável de um técnico você ter essa atitude aí depois de uma expulsão, enfim, de reclamar bastante aí, inclusive tecer esses comentários em relação ao árbitro e também jogar a garrafa, enfim, jogar os objetos. Então, nesse sentido, eu vou votar no 258 pela suspensão de 3 partidas. E com relação ao atraso, eu vou votar pela multa de R$100, eu vou desconsiderar a reincidência por ela não ser específica, e também, eventualmente, se eu considerasse, eu podia, eventualmente, diminuir por ser competição sub-17, mas eu vou votar pela multa de R$100. Perfeito. Com a palavra, o doutor Rafael.
Obrigado, presidente. Primeiro, queria agradecer a presença do senhor João. Como um nobre relator já trouxe, o depoimento me pareceu verossímil e diante da gravidade da questão aqui, não só a conduta do desrespeito, mas também a ameaça, eu vou acompanhar o voto do relator, presidente. Acho que bem delimitado. Houve ali um desrespeito que ultrapassou a palavra covarde, ali uma reclamação exagerada, então vou no mesmo sentido do relator, presidente. Voto no mesmo sentido. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Breno. Senhor presidente, primeiramente agradecendo a presença das partes e da testemunha pelos esclarecimentos prestados, cumprimentando também a defesa pela exposição feita e a nobre procuradoria. Acompanho integralmente o voto do relator, senhor presidente, mas gostaria apenas de trazer uma única questão que me parece que o nobre relator, muito bem e cuidadoso e cauteloso na sua exposição, ele expôs que a infração estabelecida no artigo 258, ela não desconfigura, independentemente da palavra utilizada, ainda que não se tenha verificado nas questões, na prova oral aqui produzida, ipsis literis, essas palavras transcritas na denúncia, houve aqui uma ofensa, pelo menos a minha forma de ver as coisas, que tipificou a conduta do artigo 258. Então, embora não sejam exatamente as mesmas palavras proferidas aqui, entendo que configurou, sim, a tipificação do artigo 258 e, por esse motivo, acompanho integralmente o relator. Muito obrigado, doutor Breno. Eu também vou acompanhar o voto do eminente relator. Então, por unanimidade, uma pena de 3 partidas como em curso no artigo 258, absolvido no artigo 243C e uma pena no valor de multa de R$100 à agremiação pelo atraso de 1 minuto, como em curso no artigo 1911. Perfeito, doutor? Uma boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Boa tarde. Então, dando continuidade à nossa sessão, eu passo novamente a palavra ao doutor Felipe, relator do processo 792 de 2022. Processo 792 de 2022, partida Ferroviária Futebol S.A. contra o Botafogo Futebol S.A. Paulista Sub-15, que são denunciados o senhor Henrique Toledo de Oliveira Neves, da Ferroviária, como em curso no artigo 258 do CBJD, e o senhor Paulo César Camassuti Júnior Botafogo, também como em curso no artigo 258, acumulado com o artigo 162, parágrafo único do CBJD. Consta da denúncia que o senhor Henrique Toledo de Oliveira Neves foi expulso por proferir as seguintes palavras ao árbitro: muito fraco, mesmo saiu normalmente. Dirigiu-se ao árbitro e disse os dizeres muito fraco. Nesse sentido, é denunciado no artigo 258. Só um segundo. O senhor Henrique é o preparador físico da Ferroviária. Também foi denunciado o senhor Paulo César Camassuti Júnior, no artigo 258, acumulado com 162, parágrafo único do CBJD. Consta relatado na súmula da partida que o atleta Gustavo Ferreira Bombarda, da equipe do Botafogo, incorreu em substituição disciplinar por, após ser atingido com um pisão no pé do seu adversário número 9, ter proferido as seguintes palavras: vai tomar no cu, filho da puta. Nesse sentido, é denunciado o senhor Paulo César pela questão do atleta ser menor de idade, tendo em vista o artigo 162, parágrafo único do CBJD. É relatório, presidente. Obrigado, doutor Felipe. Com a palavra, doutor Vinícius. Presidente, com relação ao primeiro denunciado, eu reitero os termos da denúncia. Com relação ao segundo caso, fazer apenas uma observação que cabia ao técnico demonstrar aqui que orientou o atleta infrator para inibir novas infrações, mas isso não ocorreu, então entendo também que cabe acolhimento da denúncia nesse sentido, presidente. Obrigado, doutor Vinícius. Com a palavra, doutor Rafael. Presidente, a Ferroviária, ela juntou defesa, né? Juntou defesa. Então, Juntou. eu vou pedir a defesa do Botafogo, né? Isso.
Então, do Botafogo, depois o doutor Presidente, Felipe nos se dá me uma- permite, Pois não. salvo engano, tem um vídeo, um link de um vídeo na defesa, se não estiver equivocado. Da Ferroviária? Oh, é isso mesmo, Júlio? Eu tô... Vamos aguardar aí. Acho que é um link no Google Drive. Pode? Desculpas pelas palavras preferidas ao Elton José Luiz Aparecido Miranda. Associação de Escolas São Paulo, que preferi as palavras da discordância de uma forma pelo momento quis ofender e quis ficar a trabalho de poder que a arbitragem exatamente desculpas, estou arrependido da decisão que fiz, da escolha de cabeça quente, mas quero salutar a nossa turma, os árbitros de arbitragem bem Bom, aí tivemos o depoimento do preparador físico, né? Choro Henrique. Então, eu vou primeiro pedir faça a defesa do Botafogo, depois a gente faz a do... Tá ok. Presidente, a defesa vai requerer pela absolvição do denunciado, presidente, entendendo que esse artigo ele é inconstitucional, presidente, porque ele permite a punição de um agente pela conduta de outro agente. Né? Quem cometeu o ato infracional foi o ato infracional. Quem cometeu o ato antidisciplinar foi o atleta. Né? E quem está sendo punido aqui é o treinador, que não tem nada a ver com o que o atleta pratica. Né? Em que pese a Procuradoria, né, entender que é ônus do denunciado demonstrar que tomou atitudes, está coibindo o atleta, a verdade é que o CBJD, pelo artigo 58A, ele determina que a prova das infrações disciplinares cabe à Procuradoria e não à defesa. Né? No Estado democrático de direito, a prova cabe a quem acusa. Né? É a Procuradoria que tem que demonstrar aqui, e não o acusado que tem que provar que é inocente. Né? No sistema democrático, o acusado não necessita demonstrar a sua inocência, e sim, né, a acusação que ele é o culpado. Por essas razões, por entender que o artigo 162 ele vai de confronto contra o artigo, até o próprio artigo 156 do CBJD, que determina que toda infração disciplinar ela é toda ação ou omissão, né, punida. No caso aqui, o infrator não teve nem ação e nem omissão. Né? Foi o atleta dele que reclamou, foi substituído e ele acabou sendo punido pela reincidência. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, eu vou requerer pela pena mínima, pedindo que leve em consideração o artigo 182, por ser categoria de base, ele tem direito à pena pela metade. Presidente, não, só queria fazer uma observação com relação à fala do Dr. Rafael, que com base no artigo 58 do CBJD, também
há presunção de veracidade nas informações prestadas pelos membros da federação e tem uma notícia de infração da federação juntada nos autos. Então, sendo assim, a Procuradoria entende que inverte o ônus da prova e cabe à defesa provar que o técnico orientou o atleta que praticou a infração disciplinar. Como não aconteceu, nesse aspecto, a Procuradoria entende que tem que ser acolhida a denúncia. Perfeito. Doutor Rafael, eu gostaria de se manifestar novamente. Presidente, na verdade, a defesa entende sim que eu não neguei a infração disciplinar cometida pelo atleta. Né? O que eu discuto é a prova de que o técnico ele não teria que absolvição, caso não for esse, pena mínima com reconhecimento do benefício de amador. Isso. Doutor Felipe, se eu puder dar um... A defesa ela é bem breve, ela basicamente diz que a reclamação foi um mero desabafo, longe de configurar qualquer conduta de desrespeito à arbitragem. Não se trata de um ato com a intenção de desrespeitar, perturbar ou desacatar, mas sim uma reclamação sem passar a linha da mera crítica, sem qualquer outro xingamento, motivo pelo qual só resta a defesa pedido de absolvição. É basicamente isso, presidente. E se eu puder, eu já estou apto a votar. Vamos a voto. Bom, já adiantando, eu vou votar pela advertência em ambos os casos, só explicar o meu voto. Com relação ao senhor Henrique Toledo de Oliveira Neves, que diz que, basicamente, ele disse muito fraco, que acho que é uma reclamação mais perto do que, do que a gente vê aqui normalmente, acho que é uma reclamação até de um tom bem leve. Então, nesse sentido, eu vou votar pela advertência, pela mínima convertida em advertência. E com relação ao senhor Paulo César Camassuti Júnior, também vou votar pela advertência, tendo em vista toda aquela questão de que, na verdade, ele estaria pagando por um erro que foi do atleta, ainda que ele como técnico, tenha que orientar, enfim, do que a gente já discutiu em outras sessões aqui, mas vou votar pela advertência. Perfeito. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Rafael. Obrigado, presidente. Presidente, eu peço vênia ao relator. Com relação ao Henrique Toledo, preparador físico, eu voto por uma partida já com benefício. Ele admitiu ali, expressou as palavras ao árbitro, bem caracterizada a conduta. Com relação à segunda denúncia do senhor Paulo César, presidente, eu vou votar pela absolvição, não pela fundamentação, não desmerecendo o doutor Rafael, mas não por essa fundamentação, mas me chama a atenção aqui que o atleta o Gustavo Ferreira, o técnico Paulo César, técnico da equipe do Botafogo, que joga o atleta Gustavo Ferreira. Ele sofre um pisão, com o jogo paralisado, e ainda responde ao atleta adversário. O doutor Oswaldo sempre traz aqui que toda ação tem uma reação igual e contrária. As palavras aqui completamente cabíveis no contexto do futebol, não dá para o atleta querer pedir por favor, acho que é uma conduta que é impossível que a gente exija, e ele respondeu ali ao atleta depois de ter sido atingido. Então, acho que o árbitro aqui foi muito rígido naquele objetivo de mandar dois para fora, um de cada equipe, para tentar controlar o que estava acontecendo. Então, por todos esses motivos, não entendo aqui que houve infração, eu voto pela absolvição. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Breno. Senhor presidente, com as devidas vênias à divergência, acompanho integralmente o relator. Obrigado, doutor Breno. Eu também vou acompanhar o voto do relator. Acho que uma pena de advertência para ambos os casos está de bom tamanho. Então, você já votou, Felipe? Já? Então, aqui por maioria.
Eu passo a palavra agora ao doutor Breno, relator do processo 793 de 2022. Doutor Breno, com a palavra. Senhor presidente, processo número 793 de 2022, Campeonato Paulista Sub-15, disputa entre Grêmio Prudente e Comercial. Trata-se de denúncia apresentada pela Procuradoria de Justiça Desportiva em face do senhor Glauco Antônio dos Santos, da equipe do Comercial RP, com fundamento nos artigos 250, acumulado com o artigo 262, parágrafo único do CBJD. A denúncia relata que, conforme relatório encaminhado pelo próprio Departamento de Competições da Federação Paulista de Futebol, o atleta Cauê Jabur Ferrari do Comercial foi reincidente em infrações que deram ensejo a substituições disciplinares e, dessa forma, pede-se a aplicação das combinações legais do artigo 250, acumulado com o artigo 162, parágrafo único. Doutor Vinícius. Presidente, reitero os termos da denúncia. Doutor Rafael. Presidente, na esteira do outro julgamento, pelas mesmas razões, o pleito é absolvição, caso não for esse entendimento, a aplicação da pena mínima é convertida em advertência com o benefício do 182. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Breno. Senhor presidente, cumprimentando novamente os oradores pelo uso da palavra, tal qual o julgamento do caso anterior, até por uma questão de coerência lógica e razoável, não me parece que poderia votar em sentido distinto do que votei anteriormente. Então, nesse caso, apesar de constar, até para efeitos de reincidência, que o senhor Glauco Antônio teve uma punição no artigo 243-F do CBJD, a tipificação estabelecida aqui na denúncia, trazida pela denúncia, é do artigo 250, acumulado com o artigo 162, parágrafo único. Então, com essas breves considerações, senhor presidente, entendo aqui pela aplicação da sanção mínima do artigo 250, que é a suspensão de uma partida, no entanto, converto em advertência. Obrigado, doutor Breno. Doutor Rafael. Obrigado, presidente. Eu peço vênia novamente ao relator, mas o relato aqui do árbitro é impossível. A gente tem que fazer um exercício de adivinhação. Pedir oportunidade clara de gol. Pedir oportunidade clara de gol faz parte do futebol. Só isso isolado, eu não consigo, não me sinto à vontade para punir tanto o atleta como o treinador. Então, voto pela absolvição novamente, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Felipe. Eu acompanho o relator, presidente, levando em consideração essa questão de que a reincidência do senhor Glauco não é específica e até na esteira do julgamento anterior, eu voto pela advertência. Obrigado, doutor Felipe. Eu também vou acompanhar o voto do relator. Então, ficou decidido pela pena de advertência. Passo a palavra, então, agora ao doutor Rafael, relator do processo 794 de 2022. Só um minutinho, presidente. Pois Vou abrir aqui. É o mesmo caso. Quiser fazer relatório de voto, a pesquisa vai ser isso. Só não está abrindo aqui, presidente. Sistema também? No sistema. Travou? Não, não estava. Agora foi a primeira vez. Agora abriu. Tentando acessar a defesa, porque eu tô falando... Tentando acessar o processo inteiro aqui. Fui baixar o processo. Presidente, não. Tranquilo. Processo 794, 2022, Paulista Sub-15, Mauá versus Barbarense. A Procuradoria de Justiça Desportiva denunciou o senhor Rômulo Cássio Vieira, da equipe do União Barbarense, por incursão nas sanções do artigo 250, acumulado com o artigo 162, parágrafo único do CBJD. Conforme consta da súmula, o atleta Luiz
Lucas Henrique Aparecido de Paula, da equipe do União Barbarense, incorreu em substituição disciplinar por conduta antidesportiva, tendo agarrado o atleta da equipe adversária por 2 vezes. A conduta descrita merece enquadramento no artigo 250 do CBJD. A notificação aqui da Federação Paulista de Futebol traz que não há treinador, mas aqui na súmula da partida parece como responsável o auxiliar técnico, o senhor Rômulo. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Vinícius. Presidente, na linha do julgamento anterior, eu reitero os termos da denúncia. Obrigado. Tem defesa aí? Vai conseguir? Pedir ao doutor Rafael que nos dê um resumo da defesa. Presidente, tem defesa escrita aqui do denunciado. Traz inicialmente aqui o relato da partida, a narrativa da súmula do jogo, do atleta sendo substituído por agarrar seu adversário na disputa de bola. Traz que trata-se de atleta menor, que foi atribuída a infração 250 ao auxiliar técnico, já que a equipe não possui técnico no momento. Defende aqui a impossibilidade de responsabilização do auxiliar técnico. Que o CBJD traz a figura da excludente de punibilidade, conforme consta do artigo 161 do CBJD. Fundamentando que impede qualquer tipo de punição, por inexistência de motivo ensejador de sancionamento. Traz aqui o motivo do agarrão. Foi após uma conversão de gol em batida de pênalti. Traz que não ficou caracterizada a conduta antidesportiva. Traz que o auxiliar técnico não tem condenação anterior. E, novamente, ressalta os mesmos fundamentos de excludente punibilidade e inexigibilidade de conduta adversa, presidente. O pedido é de absolvição. O pedido é apenas da absolvição, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Então podemos ir a voto. Presidente, aqui fica bem caracterizado a conduta. Entendo que, diferente dos casos anteriores, pelo menos a descrição do que ocorreu. Então, voto por uma advertência. Doutor Felipe. Relator, até na esteira dos julgamentos anteriores, advertência novamente. Doutor Breno. O relator, presidente. Eu também vou acompanhar o voto do relator. Então, por unanimidade, uma pena de advertência. Agora já voltou normal. Vai voltar rápido. Não voltou?
Eu passo a palavra, então, agora ao doutor Breno, relator do processo 797 de 2022. Foi. Foi. Senhor presidente, trata-se de partida pelo Campeonato Paulista Sub-17 entre o Grêmio Prudente e Oswaldo Cruz. A Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia em face do senhor Felipe Santana dos Santos, da equipe do Oswaldo Cruz, com fundamento no artigo 254 do CBJD, pois consta da súmula que, por ser expulso por atingir seu adversário de número 7, senhor Antônio dos Santos, com um carrinho na altura da canela, com a sola da chuteira, sendo que o jogador precisou de atendimento médico e continuou na partida. Dessa forma, requereu a aplicação da sanção estabelecida no artigo 254 do CBJD. Obrigado, doutor Breno. Com a palavra, doutor Vinícius. Nesse caso aqui foi aplicado o cartão vermelho direto ao atleta, consta no relato da súmula que foi um carrinho na altura da canela com a sola da chuteira e, além disso, o atleta atingido necessitou de atendimento médico. Então, na visão da Procuradoria, está claro a ação temerária ou imprudente, ainda que sem intenção de causar dano ao adversário. Sendo assim, postula pelo acolhimento da denúncia, imputando o artigo 254 ao denunciado, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Vinícius. Doutor Rafael. Presidente, em que pese ter sido cartão vermelho direto, consta na súmula também que o atleta foi atingido, voltou à partida, né? Portanto, demonstra aí que não houve gravidade do ato, na lesão, não ficou nenhuma consequência. Então, por essas razões, o pleito vai ser a aplicação da pena mínima convertida em advertência, uma vez que o atleta é amador e goza do benefício do artigo 182. Esse é o pleito. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Breno. Senhor presidente, cumprimentando novamente os oradores pelo uso da palavra, realmente depreende-se aqui do relato da súmula que tratou-se de um cartão vermelho direto, em razão da prática de uma jogada violenta. Houve, na verdade, um atendimento médico que foi necessário, embora o atleta tenha retornado para o campo. E, nesse sentido, entendo, senhor presidente, por se tratar de um cartão vermelho direto, pela aplicação da sanção de suspensão de 2 partidas. No entanto, conforme bem exposto da defesa, por tratar-se de atleta amador, gozando dos benefícios do artigo 182, aplico a redução para a sanção de suspensão por 1 partida apenas. Muito obrigado, doutor Breno. Doutor Rafael. Presidente, eu só divergiria da dosimetria, mas por conta do benefício do artigo 182, o resultado é o mesmo. Voto por 3 partidas, com benefício 1 partida. Vota por 3 partidas. Com benefício vai ficar uma partida, da mesma forma. Doutor Felipe. Acompanho o relator, 2 partidas com benefício do 182 reduzidas para 1. Eu também vou acompanhar o voto do relator. Então, vamos votar por unanimidade em 1 partida. Passa a palavra, então, agora ao doutor Felipe, relator do processo 799 de 2022. Doutor Felipe, com a palavra. Processo 799 de 2022, partida Ituano contra Guaratinguetá, Paulista Sub-17, que é denunciado a equipe do Guaratinguetá no artigo 206, acréscimos devido à parada para hidratação em ambos os tempos. A equipe do Guaratinguetá deu causa ao atraso no início da partida, deixando assim de apresentar-se em campo na hora determinada, atrasando sua entrada em 2 minutos. É relatório, presidente.
Obrigado, doutor Ah, Felipe. tem defesa escrita do Guaratinguetá. Pois não. Doutor Vinícius. Presidente, reitero os termos da denúncia, ressaltando apenas que a equipe do Guaratinguetá é reincidente. Perfeito. Obrigado. Doutor Felipe. Bom, basicamente a defesa inicia tratando sobre a questão do artigo 206, pois diz que esclarece que a partida em questão foi disputada no CT do Dr. Novelli Júnior. E tu, como se observa a seguir, ainda cumpre salientar que o local do qual foi realizado o aquecimento das equipes é distinto do local no qual foi realizada a partida entre as equipes. Nesse tocante, observa essa imagem, daí tem uma imagem mostrando que a partida foi realizada no local indicado e mostra a distância entre o campo e o lugar onde foi realizado o aquecimento, e por conta dessa distância a equipe teria atrasado nos 2 minutos, e nesse sentido só um segundinho. Pede-se a absolvição do Guaratinguetá, subsidiariamente, se não for entendida pela absolvição, que seja aplicada a pena mínima. É o que diz a defesa, presidente. Obrigado, doutor Felipe. Então podemos ir a voto. Tendo em vista a reincidência específica, eu vou votar pela multa de R$400, que seriam os 200, em dobro pela questão da reincidência. Os 200 pelos 2 minutos de atraso, R$100 cada minuto. Obrigado. Doutor Rafael. Presidente, nesse caso específico, eu vou votar pela absolvição. Eu entendo aqui que a entrada do visitante de 2 minutos ocorreria a infração no artigo 191 pelo descumprimento do regulamento, já que não houve atraso no início da partida. Então, por esse motivo, voto pela absolvição. Doutor Breno. Senhor presidente, pedindo vênias à divergência, acompanho integralmente o relator. Eu também vou acompanhar o voto do relator. Você precisa votar, Felipe. Estamos aguardando o seu voto. Você pode acompanhar o voto do relator. Aí sai aqui escrito, mas o relator não votou. Passo a palavra, então, ao doutor Rafael, relator do processo de número 800 de 2022. Doutor Rafael, com a palavra. Obrigado, presidente. Processo 800, 2022, Marília versus Comercial, Paulista Sub-17. A Procuradoria de Justiça Desportiva denunciou o senhor Gustavo da Cunha Rio, na verdade, da equipe do Comercial. Conforme consta da denúncia, também da súmula da partida, trata-se de massagista e ele foi expulso nos acréscimos do segundo tempo, cartão vermelho direto, motivo expulso por uso indevido de aparelho eletrônico celular durante a partida. Esse é o relatório, presidente. Doutor Vinícius. Presidente, foi produzida nenhuma prova, a súmula goza de presunção relativa à veracidade, então postulo pelo acolhimento da denúncia. Obrigado. Doutor Rafael. Só ver quem que... Presidente,
eu vou requerer pela absolvição, né, entendendo por atipicidade da conduta. O rol exemplificativo trazido no 258, acho que não é capaz de comportar, fazendo uma interpretação analógica, a conduta denunciada. Né? Portanto, por essas razões, o uso do celular ele não é uma atitude que vai paralisar o jogo e também não constitui uma forma de desrespeito com a equipe de arbitragem. Por essas razões, eu vou requerer pela absolvição. Caso não for esse entendimento de Vossa Excelência, eu vou pedir pela pena mínima convertida em advertência, uma vez que se trata de o sub-17 e o denunciado goza do benefício do 182. Obrigado, doutor Rafael. Passa a palavra ao relator. Presidente, eu vou acolher a denúncia aqui, bem caracterizada. Não tem nenhum outro elemento aqui que demonstre que não houve a utilização do aparelho. Voto pela pena de uma partida. Inclusive, a gente tem casos que no próprio Campeonato Paulista de confusões supostamente geradas por alguém com uso do celular na beira do campo e coisas do tipo. Então, bem caracterizada a conduta. Mas ele é membro da comissão técnica? Ele está aí na... Ele tá, aparece aí? Tá. Então, uma partida, né? Pois não, doutor Felipe. Eu acompanho o relator, presidente, tendo em vista como uma conduta que assim, é facilmente evitável. Eu acho que deveria estar cansado de saber que você não pode levar o celular para o campo, o massagista, né? Então, assim, eu queria utilizar outras palavras, mas em respeito eu vou me ater a só acompanhar o relator. O pessoal adora o celular. Doutor Breno. Com o relator, presidente. Eu não sei como eu consegui viver tanto tempo sem celular. É impossível viver sem celular agora. Não vejo todo mundo com o celular na mão o tempo todo. Enfim. Você vai num lugar, você vai, em vez de você viaja, tal, você está vendo um evento, em vez de você ver um evento, você fica lá filmando para quem? Para você ver depois o que você deveria ter visto na hora? Meu Deus. Sem viagem, não. Que tem no jogo de futebol. Exato, Tá lá no o pênalti, tempo todo. assiste o pênalti, pô. Você está lá para assistir o jogo, não é para, né? Você vai filmar na hora, não dá. Não dá. O ser humano tá complicado, viu? Fiz isso uma vez, bateu a parede, Perdeu o pênalti. Aí, ó. Então, aqui por unanimidade, uma partida de suspensão. Passa a palavra ao doutor Breno, relator do processo 801 de 2022. Doutor Breno, com a palavra. Senhor presidente, processo 801 de 2022, partida pelo Campeonato Paulista Sub-17 entre Mirassol e Grêmio Novo Horizontino. A Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia em face do atleta senhor Arthur Barbosa, da equipe do Grêmio Novo Horizontino, como incurso no artigo 254, pois consta da súmula que a conduta relatada tratou-se, na verdade, de, após ter sido advertido com cartão amarelo por empurrar seu adversário com o jogo paralisado, atingiu o tornozelo do seu adversário de número 19, senhor Marco Aurélio Silva, com um carrinho de forma temerária na disputa de bola, e o jogador atingido não necessitou de atendimento médico e continuou na partida normalmente. É o pleito da Procuradoria como incurso no artigo 254, presidente. Obrigado, doutor Breno. Tem defesa? Tá? Doutor Vinícius. Presidente, não foi apresentado nenhum documento ou prova capaz de infirmar a súmula, sendo assim, postulo pelo acolhimento da denúncia, presidente. Obrigado, doutor Vinícius. Doutor Rafael. Presidente, atleta amador, segundo cartão amarelo, não necessitou de atendimento médico,
Portanto, a defesa pede a aplicação da pena mínima convertida em advertência por todas essas atenuantes. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Breno. Senhor presidente, conforme consta da própria súmula e do teor da denúncia apresentada pela Procuradoria de Justiça Desportiva, houve sim a prática de uma conduta tipificada nos termos do artigo 254 do CBJD. No entanto, por tratar-se de atleta amador e considerando se tratar de segundo amarelo e não de vermelho direto, senhor presidente, eu aplico a sanção de suspensão de uma partida já com o benefício do artigo 182. Obrigado, doutor Breno. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutor Felipe. Também acompanho o relator, presidente. Eu também vou acompanhar o voto do relator por uma partida. Então, por unanimidade, uma partida. Vamos só aguardar a volta do Rafael. Eu passo a palavra, então, ao doutor Felipe, relator do processo 802 de 2022. Ah, por falar. Ah, eu estou esperando você. Quer ver? Partida Você é da casa. Ponte Preta contra Guaratinguetá, Paulista Sub-15, que é denunciado Guaratinguetá como incursão no artigo 206 CBJD. Consta da cronologia da súmula da partida a informação de que a equipe visitante atrasou em 3 minutos a entrada de campo para o segundo tempo de jogo. Nesse sentido, é denunciado a equipe no artigo 206 do CBJD. É o relatório. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Vinícius. Presidente, aqui reitero os termos da denúncia, ressaltando que a equipe do Guaratinguetá é reincidente. Obrigado. Obrigado, doutor Vinícius. Com a palavra o relator. Bom, a defesa começa tratando sobre a questão da denúncia no artigo 206, depois após essas considerações, alega que a equipe do Guaratinguetá retornou regularmente para o início do segundo tempo, contudo o árbitro da partida teria atrasado o início do segundo tempo, sendo assim, o atraso no início do segundo tempo não deveria ser atribuído à equipe do Guaratinguetá. Também alega a questão do artigo 182 por ser competição de atletas amadores. Nesse sentido, requer que seja absolvido o Guaratinguetá ou, subsidiariamente, que seja aplicada a pena mínima. Podemos ir a voto. Bom, já é o segundo caso aqui do Guaratinguetá hoje, e já foi, na esteira do outro julgamento, já foi constatada a reincidência específica no artigo 206. Então, nesse sentido, eu vou votar pela multa de R$300, R$100 por minuto, em dobro pela questão da reincidência, então R$600. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Rafael. Presidente, eu voto pela pena de R$200 em relação aos 2 minutos de atraso. A agremiação faz jus ao benefício do 182, é reincidente, então não vai ter diferença no cálculo. Então fica R$200 no total. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Felipe. Senhor presidente, acompanho integralmente o relator. Doutor Felipe, perdão, doutor Breno. Eu também vou acompanhar o voto do relator. Então, uma multa no valor de R$600.
Eu passo a palavra agora ao doutor Rafael, relator do processo 803 de 2022. Obrigado, presidente. Paulista Sub-17, Ponte Preta versus Referência. A Procuradoria de Justiça Desportiva denunciou inicialmente o senhor Gustavo Henrique Santos Massuia, atleta da equipe do Referência. Conforme consta da súmula, o atleta foi expulso com o segundo cartão amarelo, 58 minutos de jogo. O motivo: após advertido anteriormente por empurrar na altura do peito seu adversário de maneira temerária, com o jogo paralisado, o mesmo calçou seu adversário de número 17, de maneira temerária na disputa de bola. O atleta atingido não necessitou de atendimento médico. O atleta foi aqui denunciado no artigo 250 do CBJD. Também consta da denúncia o massagista da equipe do Referência, o senhor Matheus Keller Vieira, denunciado 2 vezes no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2. Expulso aos 68 minutos com cartão vermelho direto. Motivo: expulso por se dirigir ao quarto árbitro de maneira grosseira e desrespeitosa, reclamando das decisões da arbitragem, dizendo as seguintes palavras, abre aspas: foi falta, caralho, vocês são muito fraco. Vai, pode me expulsar, fecha aspas. Após a expulsão, o mesmo continuou reclamando em alto e bom som, dizendo, abre aspas, vocês são fracos, caralho, camisa pesa, fecha aspas. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Vinícius. Presidente, aqui não foi produzida nenhuma prova que pudesse infirmar a presunção relativa à veracidade da súmula. No mais, com relação à segunda conduta, ao segundo enunciado, perdão, a Procuradoria gostaria de ressaltar que foram 2 condutas em momentos distintos. E quando a gente pratica 2 ações, pratica também 2 infrações nos termos do 184, aplicando-se cumulativamente as penas, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Vinícius. Doutor Rafael. Presidente, em relação ao Gustavo, o pleito de aplicação da pena mínima convertida em advertência por se tratar de atleta amador, ser segundo cartão amarelo, não haver necessidade de atendimento médico. Portanto, a defesa requer uma advertência. No caso do senhor Matheus, em que pesa o entendimento da Procuradoria, a defesa entende que, na verdade, não são 2 condutas distintas, né? Uma é consequência da outra, não há aquela pausa, né? Ele reclama, é expulso e continua, né, a reclamar, e ato contínuo a essa reclamação. Portanto, eu vou requerer pela aplicação da pena mínima e que seja aplicado o benefício do artigo 183, entendendo, né, que ser uma conduta só, e lembrando também que ele goza do benefício do 182. Esse é o pleito. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra o relator. Presidente, em relação ao Gustavo Henrique, apesar de ser um segundo cartão amarelo aqui e uma das condutas ter sido calçar seu adversário, o árbitro trouxe aqui que o primeiro cartão amarelo foi por empurrar seu adversário com o jogo paralisado. Então, por esse motivo, bem caracterizado o ato contrário à disciplina, voto por uma partida. E com relação ao massagista, o senhor Matheus, eu entendo como trouxe o nobre defensor, aqui ele reclama, é expulso e continua a reclamação, é um ato contínuo. Então, conforme preza o artigo 183, uma única conduta aqui, eu entendo que ficou caracterizada. Por todas as palavras aqui que foram expostas, cartão vermelho direto, 68 minutos de jogo ainda, e por se tratar de massagista, eu voto por 3 partidas, presidente. Com benefício. Na verdade, desculpa, na verdade aqui não é o caso do benefício do 182, por não ser uma competição exclusivamente com atletas amadores. Mas tem profissional. Na súmula, diversos atletas da equipe da Ponte Preta são profissionais. Como o artigo fala em competição e não exclusivamente da equipe, eu entendo pela não aplicação do 182, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Felipe.
Com relação ao atleta, eu acompanho o relator, voto por uma partida. E com relação ao massagista, eu peço ver o relator, vou votar por 2 partidas, mas eu entendo de forma diversa que seria o 8-4, ou seja, seriam 2 condutas. E eu também entendo que não se aplica um 8-2, tendo em vista que existem atletas profissionais na competição. Então, 2 partidas para o massagista. Doutor Breno. Senhor presidente, cumprimentando o nobre relator pelo voto, mas pedindo vênias, acompanho integralmente o voto inaugurado pela divergência. Obrigado, doutor Breno. Eu também peço vênia ao nobre relator, mas eu vou acompanhar o voto divergente. Então, no caso do Gustavo Henrique, por unanimidade, uma partida de suspensão. No caso do Matheus, então aqui nós ficamos por maioria, com 2 partidas de suspensão. Eu passo a palavra agora ao doutor Felipe para o último processo da pauta, processo de número 804 de 2022. Último da pauta, processo 804/2022, parte da Congregação de Santa Cruz, Projeto Meninas em Campo contra a Associação Pais e Filhos no Futebol Feminino Sub-15, que é denunciada a agremiação Futebol Feminino Campinas, artigo 206 do CBJD. Consta da denúncia que a equipe visitante atrasou em 3 minutos a entrada de campo para o segundo tempo de jogo. Nesse sentido, é denunciado no artigo 206 do CBJD. Doutor Vinícius. Obrigado. Doutor Rafael. Presidente, eu vou requerer por uma advertência, presidente, levando em consideração que trata-se de futebol feminino sub-15, né? Então, por essas razões, por tratar-se de 3 minutos de atraso, segundo a denúncia aqui da Procuradoria, eu vou requerer pela advertência, caso não for esse entendimento de Vossa Excelência, pela aplicação da pena mínima, levando em consideração o benefício do 182. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Felipe. Bom, primeiramente eu entendo as palavras da defesa, eu entendo que é futebol feminino e deveria ser incentivado, enfim. Mas a questão é que justamente por isso talvez a equipe deveria ter tomado um maior cuidado. Então, nesse sentido, e até tendo em vista a tabela, eu vou votar pela multa de R$300. Perfeito. Doutor Rafael. Um benefício. Presidente, eu vou votar por R$150. Trata-se de competição exclusivamente amadora, com benefício do 182. Desculpa, presidente, eu posso mudar? Eu voto por 150. Ainda não foi proclamado. Eu voto por 150 também. 150, doutor Rafael. Com o relator. Só tem uma observação aqui, a agremiação é a Associação Pais e Filhos no Futebol. Doutor Breno. Com o relator, presidente. Com o relator. Eu vou... Depois aparece outro nome, presidente. É outro nome? E depois aparece futebol feminino Campinas depois aqui. Não sei se Sub-15? Categoria não... Deixa eu ver aqui. Sub-15. Feminino. Eu peço vênia, mas eu vou votar pela advertência. Então, por maioria, uma multa no valor de R$150 para a agremiação. Eu agradeço mais uma vez a presença e a colaboração de todos e declaro encerrada a presente sessão.